Tem muito terapeuta que estuda um pouco, não estou falando de terapeutas que estudam com profundidade, não. Mas às vezes fazem alguns cursos, enfim, simples, básicos, e já se colocam como um terapeuta. Eu não estou dizendo que são ou não são, mas o ponto que eu queria colocar é que está muito todo mundo falando de pensamento positivo, que é só a gente ter gratidão e só a gente ter o pensamento positivo e tudo se resolve, né? E a gente sabe que não é bem assim. E quando essas pessoas começam a falar isso, eu tenho muitos pacientes com depressão profunda, com síndrome do pânico, que chegam aqui nesse estado reclamando exatamente disso. E porque quanto mais as pessoas falam que tem que ter gratidão, que tem que ter pensamento positivo, que as coisas vão mudar, e eles tentam, mas não conseguem, eles se frustram cada vez mais e eles sentem cada vez mais dor por causa disso. Porque a gente sabe bem que não é assim tão simples, né? Um processo depressivo é um processo muito difícil, muito profundo. E não é assim uma coisa tão simples, a gente fala, pensa positivo aí. Eu tenho até uma brincadeira, né, que eu faço com o grupo fechadinho aqui, que assim, as pessoas que falam, depressivo tá triste, fica feliz, é como se a gente falasse assim, uma pessoa que não é rico, falasse, é pobre, fica rico. Como se fosse a coisa mais simples do mundo, porque as coisas não são simples assim, né? Tem processos, tem tratamento para isso, mas quando a gente fala de maneira, uma pessoa que se intitula terapeuta e fala de maneira, assim, joga essa informação lá, gratidão, gratidão, gratidão e pensamento positivo. Não está pensando na dor de um paciente verdadeiramente um processo depressivo e um processo de pânico. A pessoa não sai, ela não fica no pânico porque ela quer, ela não consegue, né? Então não é tão simples assim. Então, já que a gente está falando disso, está tentando preparar as pessoas para olhar com bastante seriedade nisso. Porque não adianta, não é tão simples. Tem muita gente querendo vender aí uma coisa milagrosa, mas não é assim. A gente tem que ter um cuidado e um acompanhamento, porque afinal de contas essas pessoas depositam na gente uma confiança, né? Então a gente tem que saber honrar essa confiança que eles estão colocando. Às vezes, gente, é a última opção que eles estão fazendo, né? E eu sei que essas técnicas que a gente tem, elas resolvem, né? Então, assim, se a gente usar com os estudos, com parcimônia, com mais estudos que cada um já tem, outras linhas de psicanálise, de conhecimento de medicina germânica, enfim, são tantas técnicas que essas são coisas que eu gosto muito, mas tem muitas outras, né? E a gente precisa, tem muita gente que a gente acaba nem sabendo, mas que está todos com processo, com vontade de cometer suicídio. Então vamos ter um pouquinho mais de cautela nessa de pensar positivo e gratidão, 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 tudo vai se resolver. Alguns de vocês possivelmente tenham passado pelo processo de depressão para chegar até aqui, né? Que é o meu caso, né? Então eu sofri a dor, não foi de uma maneira tão profunda como alguns casos que eu pego hoje, mas era um processo depressivo, onde ao invés do meu remédio ser um tarja preta, o meu remédio era a cerveja. Então, assim, é um processo, né? E não é tão simples assim ser resolvido. E muitas pessoas pensam no suicídio. Então, a gente, quando se coloca como um terapeuta, a gente precisa ter respeito por essa dor, tentar ajudar e não simplesmente achar que é muito fácil ou falar que é muito simples. É só você fazer assim que a coisa vai resolver, porque a gente já sabe que o cérebro já está liberando uma quantidade de hormônio diferente e a gente precisa fazer um processo de reversão nisso tudo. Esse acompanhamento é importante. Não é mágico, é eficiente, ajuda muito, mas a mudança dos hábitos, a gente sabe que não é fácil. Para ninguém é fácil. A gente resolve que vai começar fazendo exercício, atividade física, e não é fácil, né? Para encaixar tudo isso na nossa rotina é difícil. Imagina, para mudar os hábitos em relação ao pensamento, sentimento, é bastante difícil. A gente tem que colaborar nesse movimento e sempre usando as técnicas. Sempre, sempre, sempre. Tá com um sentimento ruim, vai lá, faz uma TDR, vai lá, faz um taco-estoque, se harmoniza na mesa, quantas vezes precisar, um dia, dois. E aí esse caminho, essa engrenagem, né, ela começa a funcionar melhor. Né? Então vamos lembrar que os nossos chakras, a gente tem os 7 principais chakras, mas o nosso corpo inteiro é feito de chakras. E isso funciona como uma engrenagem, né, para
que a gente se equilibre. Então, às vezes, um chakra está equilibrado, mas o outro não está. Uma parte do corpo tem um processo, do corpo energético, né? Então, a gente se harmonizando, trabalhando nessa engrenagem, uma hora, esse fluxo energético, ele começa a ficar cada vez melhor distribuído e a coisa começa a facilitar no nosso campo mental, no nosso campo emocional, nas nossas expressões, enfim. Então, esse é o caminho, tá bom?